Senhoras e senhores, está no ar o primeiro Segunda Bola. Isso aí. Programa que vai rolar aqui no canal do Fala Pedro Reis toda segunda-feira, falando sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, um apanhadão geral, um resumão para você ficar por dentro do Brasileirão 2025. Então, se inscreve aí no canal para acompanhar o Segunda Bola toda segunda-feira pós-rodada. Se inscreve, não esquece, né? Curte o vídeo, compartilhe, comente com os seus amigos e bora fazer um apanhadão geral do que rolou na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Primeira, segunda de Brasileirão, primeiro, segunda bola, tudo com estreias. E eu tô com a camisa do Red Bull Bragantino aqui porque já adianto que o jogo da segunda não teve nada de segunda, apesar de, na minha opinião, ser dois candidatos ao rebaixamento. Bragantino e Ceará fizeram um baita jogo agora há pouco na Mbia Bichedi, 2-2. Teve gol até do Pedro Raul, a gente vai falar disso já já. Então, bora lá falar da rodada do Campeonato Brasileiro, do que rolou em todos os gramados, em todos os estádios do Brasileirão. Logo de cara, primeiro jogo, Juventude e Vitória. Olha eu caindo do cavalo aí, porque eu falava que no começo do campeonato eu apostava num Vitória mais forte. Mas também disse que jogar no Alfredo Jaconi é complicadíssimo. Isso ficou claro, 2-0 para a equipe do Juventude. O Juventude fez os dois gols. Deixa eu pegar aqui de quem foram os gols do Jusão. Os gols foram marcados pelo nosso Gabriel Tagliari. Eu sabia que era Gabriel, só não estava lembrando do sobrenome, que já é o artilheiro do Brasileiro com 2 gols. Um bom jogo, deu para perceber que o Juventude em casa vai ser muito forte, e isso é uma tônica do Campeonato Brasileiro, né? Jogos em estádios específicos sempre forçando para o resultado da casa, isso acontece muito. E o time do Juventude já pode começar a marcar alguns nomes aí. Garcês, Tagliari, o Mandaca, que vem de um bom ano passado, Jadson. Pode marcar esses caras aí, que esses caras vão dar trabalho durante a temporada. E o Carpini, técnico do Vitória, já tem que abrir o olho para pelo menos encorpar na próxima janela de transferências. Fez um estadual muito bom, fez um final de Campeonato Brasileiro do ano passado legal, mas precisa encorpar o elenco para aguentar a temporada, ainda mais porque vai jogar a Sul-Americana e deve encarar de uma forma bem séria a Sul-Americana. Outro jogo que ocorreu no sábado, na abertura. Sport e São Paulo. São Paulo e Sport, jogo no Morumbi. Cara, assisti um pedaço desse jogo, sofrível, tá? Um dos piores jogos que eu vi em 2025 foi São Paulo e Sport. E duas coisas que ficaram claras lá já logo nessa primeira rodada. O São Paulo, sem Oscar e sem Lucas, é um time bem, mas bem do comum, tá? É um time de metade para baixo da tabela fácil, mas assim, e digo mais, para não brigar, para não cair até. Time bem fraquinho do São Paulo, sem Oscar e Lucas. E os dois já têm uma idade mais avançada, já sofre com lesão, já tem problemas físicos. Isso que a temporada não chegou nem na metade. Então é bom o tricolor paulista abrir o olho, é bom se reforçar na próxima janela também, porque vai passar sufoco. Já o esporte vai ser isso. Eu falei do Juventude, jogar no Alfredo Jaconi é difícil, jogar na Ilha do Retiro também vai ser difícil. Para o esporte, o objetivo é claro: conquistar o máximo possível de pontos dentro de casa para chegar aos 45 e se livrar do rebaixamento. Se não pontuar dentro da Ilha do Retiro, vai ficar difícil. Achei até curioso o Pepa escalando o Lucas Lima como diz em Portugal, o Pepa que é português, como um médio ala, armador de jogo pelo lado direito do campo. Curioso, curioso e legal de ver, né? Até uma mudança tática no perfil, no tipo de jogo do Lucas Lima, marcando pelo lado direito. Achei bem interessante essa ideia. Não deu certo no jogo. São Paulo teve um pênalti a favor que o Caleri isolou. E hoje eu vi uma estatística, o Caleri errou acho que 13 dos 20 pênaltis. É assim, que teve no São Paulo, né? Não pode ser ele para bater o pênalti. Mas seja capitão, que tem uma baita história,
que seja um baita jogador, não dá para ser ele o cobrador oficial do São Paulo. Outro jogo do sábado, Cruzeiro e Mirassol. O primeiro tempo do Cruzeiro parecia que ia ser um arraso. 2-0, pênalti defendido pelo Cássio, tomou um gol no finalzinho ali, foi pro intervalo com 2-1, intervalo animador, e o segundo tempo o time não conseguiu dar seguimento, pelo menos ampliar o placar contra o Mirassol, que provavelmente vai ser o pior time do campeonato. Mas é isso, olhando friamente, olhando só o resultado, o Mirassol dá para reclamar, tanto da arbitragem quanto do resultado, porque perdeu um pênalti, dava para sair com um empate lá do Mineirão. E sigo com o meu palpite, tá? Para mim, o Cruzeiro vai ser o maior flop da temporada, vai ser esse Cruzeiro do Jardim. Não vejo muita coisa nesse time, até um inscrito aqui, nem sei se é inscrito, um telespectador, um internauta, como diria o outro, veio cornetar, falou: você não tá sabendo de nada, tem que pesquisar antes de fazer os comentários. O elenco do Cruzeiro não é velho, é só ver a média de idade. Posso até ter me expressado mal. Realmente, o elenco do Cruzeiro não é tão velho. Agora, o 11 inicial é Cássio, o William, reserva do William, Fagner. Na lateral direita, o Marlon não é tão velho assim. Vamos ver quem jogou aqui. Vamos pegar o 11 inicial para a gente já fazer essa escalação. Cássio, mais de 30. William, já deve beirar isso. Fabrício Bruno, já deve beirar isso. Jogou o Kaique Bruno na lateral esquerda. Meio campo, Wallace, mais de 30. Entrou o Lucas Romero, mais de 30. Matheus Henrique é novo. Lucas Silva entrou, mais de 30. Gabigol, beirando os 30. Bolacier, 35, 36. Matheus Pereira entrou no lugar do Caio Jorge. Caio Jorge ainda é moleque. Matheus Pereira, mais de 30. Dudu, bem mais de 30. E o Marquinhos, que ainda é muito novo. Então, assim, pode ser um... Pode até se dizer que o elenco tem uma média de idade baixa. Mas pegar os principais jogadores, é um elenco bem velho e bem desequilibrado. Já o lado do Mirassol é se sustentar, cara. Para mim, a estratégia do Mirassol tem que ser clara. Aproveitar todo o orçamento, tudo o que financeiramente a Série A do Campeonato Brasileiro traz de bom, e aproveitar para uma Série B do ano que vem forte, brigando para o acesso de novo, e aos poucos, nesse vai e volta, se estabelecer financeiramente num patamar acima, montar times mais fortes e entender que é parte do processo. É um time de uma cidade de 70 mil habitantes, pô. Uma cidade que não cabe no Maracanã. Então, assim, é pensar a longo prazo a oportunidade de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá para outro jogo desse sábado, que rolou no sábado. Grêmio Atlético Mineiro. Para mim, dois postulantes à vaga em Libertadores. O Grêmio ganhou de 2-1, vinha de um campeonato estadual que tinha perdido no clássico, tinha perdido o Grenal na final. Coisa bem pesada mesmo. O Grêmio fez 2-1 com gols de Edenilson. E o outro gol, o Edenilson marcou 2 vezes, aqui não tá mostrando. O Arezzo, Matias Arezzo, um monstro do futebol manager. Ele mesmo. O time do Grêmio é bem coeso, como é o time do Grêmio sempre. Não vai ter grandes nomes, mas vai ter muita briga, muita luta, muita organização. Esse vai ser o Grêmio, isso é um fato. Já o Atlético Mineiro, sim, tinha um resultado difícil. De cara, já tinha um jogo difícil para fazer na arena do Grêmio. Conseguiu descontar no finzinho com o Rony. Vai ter que ir jogo a jogo, né? Jogo a jogo. Tem um bom time, tem um bom elenco. Tem jogadores decisivos, que é o caso do Rony, que é muito decisivo. É o caso do Hulk, que é muito decisivo. Então tem que ir jogo a jogo. Vai brigar, vai chegar na metade para cima da tabela. Acho que os dois vão chegar na metade para cima da tabela. Fortaleza e Fluminense. Vi alguns minutos desse jogo. O Fortaleza, hein? O Fortaleza já derrubou o primeiro técnico do campeonato. Primeira rodada já tem técnico demitido. O Mano Menezes caiu depois dessa derrota. Disse que teve um problema sério com o Thiago Silva, uma discussão pesada. Substituiu o jogador com 12 minutos. Meio que assumindo que errou mesmo, né, na escalação. O Fortaleza vai usar a força do Castelão a seu favor. É sempre assim, toda temporada é assim. E vai ter time organizado para beliscar fora.
Só que o problema principal do Fortaleza é o tamanho do elenco. O Fortaleza não tem elenco para chegar e jogar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro sempre no mesmo nível. Tanto é que nas últimas temporadas a fase final é sempre na base da exaustão. Os caras já estão cansadaços, mortos de fato. Então, assim, é pensar que nesse início tem que fazer muito ponto e tem que rodar o máximo possível para chegar vivo no final do campeonato. Não briga por título, na minha opinião. Se brigar por alguma coisa, briga por Libertadores, mas mais do que isso, não passa. E o Fluminense, hein? Fluminense já sem técnico, o Mano caiu, como eu disse. Ano passado quase caiu, passou um sufoco danado. Quem vai trazer? Vai apostar no Renato Gaúcho, que tem um histórico legal no clube? Vai apostar no Fernando Diniz, que foi muito mal no ano passado? Vai apostar em um técnico estrangeiro? Precisava apostar numa renovação desse elenco, né? Além disso, precisava apostar numa renovação do elenco. É, tem bons nomes, mas assim, são nomes que a gente não pode confiar muito. Para mim, o Fluminense briga na parte de baixo da tabela. Já adianto esse palpite do Fluminense para vocês. Fez um jogo muito ruim mesmo. No sábado ainda, assisti completo esse jogo, jogaço, jogo muito bom de dois times que buscaram um gol o tempo todo. Flamengo 1, Internacional também 1. Gol do Inter saiu antes, gol do Bruno Henrique, do Inter, né? Uma bela jogada, trabalhada pelo lado, uma virada de bola bonita, uma chapada sem pulo do Bruno Henrique. O Inter abriu o placar. O Flamengo, na base do abafa, na base da pressão, conseguiu um empate com o Léo Pereira e quase virou antes disso, quase fez o gol antes ainda, um pouquinho antes do escanteio que saiu o gol do Léo Pereira, teve uma jogada com o Juninho. Bom jogo, de duas equipes que para mim brigam pelo título. Flamengo e Fluminense vão brigar pelo título. Já falei que o Flamengo é favorito, na minha opinião, ao título, mas o Inter não dá para descartar. Que baita trabalho vem fazendo o Roger Machado. É muito merecedor do que está vivendo, do momento que passa. Tirar o Inter da fila do campeonato estadual. Do ano passado já fazer um bom time, já montar um bom time no Campeonato Brasileiro, de ter sido muito bem, ter ido muito bem no Juventude também ano passado. Então, assim, talvez viva o melhor momento da carreira o Roger Machado, que é muito bom treinador e é uma voz solitária, né, dos técnicos pretos no Brasil. É o único dessa Série A, se eu não estiver enganado, é o único, certamente o único técnico negro da Série A do Campeonato Brasileiro. Então ele tem uma voz ativa muito grande até nisso. Muito legal ver o Roger tendo um bom trabalho. Eu sei que isso não interfere em nada no campo, nada. Mas é legal ver a oportunidade, né? E a gente sabe que essa questão de meritocracia, muitas vezes as coisas não são bem assim. Alguns privilegiados saem na frente. Ainda mais no quesito técnico, liderança, chefia, enfim. No domingo, tivemos 3 jogos. Primeiro deles, Palmeiras e Botafogo num 0-0. O Palmeiras segue numa fase terrível, não consegue jogar. O Rafael Veiga, que foi o principal jogador desses últimos anos do Palmeiras, não está bem. O Palmeiras não consegue criar quase nada. O Abel segue com as teimosias dele, que deu certo muitas vezes. Os últimos 4 anos mais deu certo do que deu errado. Só que já ficou nítido que da metade do ano passado para cá não está dando certo. É preciso ver o Estevão por dentro, como um 10. É preciso ver o Felipe Anderson aberto na direita, ou como um segundo volante, ou como um 10 também. É preciso o Vitor Roque entrar em forma, porque os jogos que fez até agora no Campeonato Paulista e ontem não tá dando. Ele saiu do Betis lá, o Betis está voando. É preciso encontrar uma forma de jogar. Aquele Palmeiras, campeão de Libertadores 2 vezes, campeão de Copa do Brasil, campeão de Campeonato Brasileiro, não existe mais. É preciso uma reconstrução. E detalhe pro campo, né, pro Allianz Parque. Muitos falou em gramado sintético, concordo com a fala do Abel, acho perfeita. Antes de se discutir sintético ou não, tem que se discutir gramado bom,
e ruim. O problema é que ontem ficou nítido que o gramado do Palmeiras é sintético e é ruim. Se for sintético bom, vá lá, mas tá feio, cara. Visualmente feio. O jogo parece que você tá jogando num carpetinho desse tamaninho, assim, cheio de cortiça. Bem feio mesmo. É outro fator a se pensar, tá? Não sei se tá na hora do Palmeiras investir uma grana, da W Torre investir uma grana ali, meter um gramado semelhante ao do Corinthians, com resfriamento, com serpentina embaixo para manter a temperatura baixa, para que a grama não sofra com o sol, enfim. É preciso pensar em uma alternativa. O gramado sintético foi uma alternativa bacana para determinado momento. Agora já está dando para perceber que está insustentável. Insustentável. Já o Botafogo ficou nítido, abre mão do campeonato estadual, eu nem quero jogar. Se o Textor pudesse, ele falava, cara, nem vou jogar esse negócio. Minha temporada começa na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Time completamente diferente do que foi visto nos primeiros meses da temporada, nos primeiros meses de 2025. Um outro tipo de pegada, um outro tipo de jogo. O Renato Paiva não é o treinador dos sonhos, mas também não é o treinador dos pesadelos. Ele vai ficar ali no meio termo e vai brigar, cara. Vai brigar. Briga da metade para cima da tabela. E creio em um meio de ano com o Botafogo se reforçando mais, tá? Não imagino que vá ficar com esse elenco até o fim da temporada. O Textor aos poucos está arrumando a parte financeira do Lyon lá, que ele prejudicou muito e agora ele está tendo que consertar com o Botafogo. E aos poucos ele vai conseguir, ele vai contratar. Pode ter certeza que o Botafogo briga no final do ano também na parte de cima. Bahia e Corinthians, 1-1. Bahia controlava o jogo até a expulsão do Everton Ribeiro. Expulsão justa, na minha opinião. O Corinthians vai reclamar de arbitragem, porque o lance do Thales Magno realmente é inconclusivo. O lance sai o gol do Romero, que seria o gol de empate. O Corinthians consegue o gol com Hector Hernandes. Quem diria, hein? Uma rodada de brasileiro com gols de Hector Hernandes e Pedro Raul. Se falasse isso pra mim há uma semana atrás, eu ia chamar a pessoa de maluco, pô. Mas aconteceu. Primeira rodada do brasileiro teve gol do Pedro Raul e gol do Hector Hernandes. Que doideira. E o Corinthians empatou. O Corinthians sofre muito para criar. Né? Até se você quiser saber um pouco mais sobre o que foi Bahia e Corinthians, tem um vídeo aqui no canal do pós-jogo desse confronto. 1-1, Corinthians satisfeito com o empate. O Bahia com aquela sensação amarga, né? Porque era melhor, ia construir o resultado, teve a expulsão no comecinho do segundo tempo e isso prejudicou. Mas expulsão justa, não tem muito o que reclamar da arbitragem não desse confronto, que se alguém tem que reclamar, esse alguém é o Corinthians. Vasco e Santos. 2-1 pro Vasco, Verratti decidindo de novo. Como é bom jogador o argentino, né, cara? Como ele é decisivo e como a bola no alto para ele é bizarra. O Vasco tem o Carille de técnico. Não vai esperar do Carille um jogo lindo, vistoso, com controle, com posse de bola, com aproximação. Não. Ele é o técnico perfeito para potencializar Lucas Piton e potencializar o Verratti. E tanto é que os gols saem dessa forma, né? O primeiro gol sai do Piton fazendo a jogada pelo lado esquerdo, cruza pro Verratti, o Verratti escora para dentro pro Nuno fazer o gol. E o segundo gol do Verratti numa falta cobrada pelo Payet, o Piton estava lá também para cobrar, mas pelo lado esquerdo do campo, né? Que é muito a saída de jogo, a busca do Vasco é pelo lado esquerdo. Se você ouviu, é o João reclamando de alguma coisa aí no fundo, tá tudo bem, tá? É o Terrible Two. E o Santos, que sem o Neymar, cara, vai brigar para não cair de novo. Não vejo muita saída para isso. Não tem time. Não espere o Guilherme carregando, porque o nível do Paulista é completamente diferente. Chegou alguns bons nomes, mas precisa de encaixe ainda. Barreal, que fez o gol. O Reiser precisa de encaixe. Vai chegar ainda o David Washington, Tiquinho e tal. Parece que vai ganhando corpo, né? Mas que vai precisar de resultado. Se não tiver resultado, se não tiver a aura do Neymar bem, o Neymar que estava na Kings League, né? Não estava muito preocupado com o jogo do Santos esse fim de semana.
E eu não acredito muito no Neymar, então o Santos vai brigar para não cair. E o último jogo da rodada, Bragantino e Ceará. 2-2, o melhor jogo da temporada, com o que a gente esperava ser o pior jogo da temporada. Da temporada não, da rodada, melhor dizendo, perdão. 2-2, o Ceará abre o placar logo cedo com uma bela jogada do meio-campista do Ceará. Vou pegar o nome dele aqui, que foi o Fernandinho, ele mesmo, ou Dieguinho. Agora eu não vou lembrar. Era Inho. Meteu uma bola linda pro Pedro Raul, cara, no meio da zaga. O Pedro Raul se posicionou muito bem, ajeitou o corpãozinho dele, pau de esquerda para dentro do gol, abriu o placar. Fez o 2-0 com o Marlon, zagueiro, que é capitão desse time do Ceará. O Marlon, aquele ex-Corinthians, ex-Ponte, ex-Cuiabá, agora no Ceará. O time do Léo Condé é muito bem treinadinho. Achei bem coeso o momento defensivo no período que eu consegui assistir do jogo. E aí no segundo tempo eu não vi. Talvez eu tenha dado sorte pro Bragantino, porque muita gente me chama de pé frio. E no segundo tempo que eu não assisti, o Bragantino buscou empate, fez um gol aos 48 do segundo tempo. O primeiro gol marcado pelo La Quintana e o segundo gol pelo Eric Ramírez. Bom jogo, tá? Não vejo ninguém, nem Ceará, nem Red Bull Bragantino brigando no alto, surpreendendo, acho muito difícil. Queria que isso acontecesse pelos trabalhos de Léo Condé e de Fernando Seabra. Pô, acompanho o Seabra desde a época de A3, que ele treinava o Red Bull Bragantino 2, que vinha jogar contra o Grêmio Prudente. Cara, trabalho de conceito, time bem treinado. E era um time sub-19 praticamente, jogando contra profissionais, contra cara experientão, rodadão de bola e os moleques deitando e rolando. Não subia porque faltava experiência. Mas, cara, eu queria muito ver o Red Bull Bragantino bem pelo projeto e pelo Fernando Seabra, que é um cara estudioso demais de futebol, um cara formado em educação física e em esportes na USP, especializado, com curso, tal, com muito conceito. E aos poucos na carreira ele vai precisar entender também que precisa da boleirada, precisa boleirar, precisa falar a linguagem dos caras, precisa chegar um dia e falar, não tem planilha de treino hoje, vamos fazer um rachão aí, vamos brincar um pouco, vamos contar umas piadas. Muitas vezes o jogador gosta disso também. E tirar um pouco de pressão, de trabalho, de aquela empresa. O time do Red Bull tem jeito de ser. Você chegar naquela empresa nova, que os processos são muito bem estabelecidos, que você tem diversas funções ali bem definidas, que você tem que fazer isso, isso e isso. Se você sair um pouquinho disso, você está prejudicando toda uma engrenagem. E no futebol não funciona assim, cara. Precisa um pouco do improviso, precisa da pressão, ainda mais aqui no Brasil. Eu sinto que falta um pouco até de pressão para trabalhar no Bragantino, no quesito futebol, né? Torcedor enchendo o saco, dirigente mandando o técnico embora, indo no vestiário. Aquela várzea do futebol brasileiro que pelo menos garante entretenimento, no Red Bull não tem. Eu acho que isso tira um pouco da atenção dos caras, da tensão dos caras também. Então, deve ser muito gostoso trabalhar no Red Bull, cara, de verdade. Tem um sonho de direto, eu fico pensando, pô, no Red Bull deve ser muito massa trabalhar. Pro jogador também deve ser. Mas é preciso ter esse um pouco de essa brasilidade toda, né? E já o Ceará brigar para ficar na Série A, cara. Fazer frente pro Fortaleza, ganhou o estadual. O Léo Condé é um bom treinador. Se manter como um bom treinador de Série A também é um passo importante para a carreira dele. E é isso. Beliscar ponto fora e usar a força do Castelão. Pro Ceará vai ser isso nessa temporada. Fechou? Resumão, hein? Tô lembrando meus tempos de rádio que meus colegas faltavam. E aí eu tinha que segurar um programa inteiro no ar, ao vivo, sozinho. Tamo indo aos poucos, pegando o jeito. E se você curtiu a ideia do Segunda Bola, comenta aqui que a gente vai mantendo e vai melhorando cada dia mais. Quem sabe isso aqui vira uma live? Vamos ver, né? Fechou? Até a próxima. Amanhã tem vídeo bom, hein? Já fica marcado aí, fica ligado. Fui.